Boa tarde, meus amados. Eu procurei uma mensagem que falasse, antes de tudo, comigo. Eu conheço os frequentadores assíduos aqui da Anamel e percebo que tem uma linha, tem um grupo dos escatologistas, aqueles que gostam muito do estudo do final dos tempos, que são os que aflitamente estão esperando a volta de Jesus. E são essas mensagens, quando eles trazem, são as que mais me animam. Quando o irmão Costa Carvalho fala, o Jefferson, e eu sei que o seu coração ferve, ferve. Então, das pessoas que eu estou vendo aqui, uma das que mais vai aproveitar a mensagem que eu trouxe. A mensagem que eu trouxe estava nos arquivos de Billy Graham. Foi uma pregação que ele fez em 1990 no estado de Albany, em Nova York. Lotado, lotado, irmão Ademir, maravilhosa essa mensagem. Então, eu vou compartilhar com vocês, porque nós falamos dos sinais, vemos as coisas que estão acontecendo, mas como será aquele dia? Aquele dia que nós estamos esperando, aquele dia. E é esse o título da minha mensagem: a segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto bíblico que eu vou ler é a segunda carta de Pedro 3, vou ler dos versículos a 10. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pois bem, este dia que nós queremos tanto que chegue logo é chamado de o dia, aquele dia. Trata-se de um dia único, um dia que está no calendário de Deus. A Bíblia diz que ele vai acontecer somente uma vez e virá com um choque devastador para aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Irmão Ademir, será um dia de grande júbilo. E o que é que vai acontecer nesse dia? Em primeiro lugar, esse dia será um dia de revelação, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos de seu poder. Vejam, ele não vem só. Ele não vem só. Assim como quando ele nasceu, o céu brilhou. Ele veio cercado de anjos. E quando ele ascendeu aos céus, que tinha aquela luz que ninguém conseguia olhar e enxergar nada, é porque esses anjos do seu poder, porque Jesus é o rei.
Jesus é cheio de poder, cheio de maravilha. E é assim que ele vai voltar, com os anjos do seu poder. Então, meus amados, desta próxima vez, ele não vem montado no jumentinho. Ele vem desde o céu, com os anjos do seu poder. Comecem a imaginar. Pois bem, depois que Jesus ressuscitou, ele só apareceu para os seus discípulos, para os seus seguidores. Ele não apareceu para Pôncio Pilatos. Ele ressuscitou, ele podia falar, ó, aqui para você, ó, tô vivo. Mas ele não apareceu para Pôncio Pilatos. Não apareceu para Herodes o Grande. Não apareceu para Caifás, o Todo-Poderoso, que conseguiu o que queria. E nem para aqueles que arquitetaram a crucificação. E por que Jesus não apareceu para estes quando ele ressuscitou? A resposta é: porque não tinha chegado a hora. Apocalipse responde isso, no primeiro capítulo, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Então a Bíblia diz que a turma do mal também o verá. Mas essa turma verá Jesus somente naquele dia, no dia. Imaginem, irmãos, como eles ficarão em choque. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, está escrito: Porquanto o Senhor, Ele mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, neste grande dia, como é que os artífices da crucificação conseguirão ver Jesus se eles estão mortos? Porque eles serão ressuscitados. Eles serão ressuscitados e aí então eles verão Jesus, para a desgraça deles e para a nossa extrema felicidade. Irmãos, quando uma obra de arte está sendo preparada para alguma inauguração importante, ou mesmo uma placa, nós que frequentamos os tribunais, a placa, ou um busto, ou um quadro muito lindo, antes dele ser apresentado ao público, ninguém pode ver. Ele fica coberto com um pano. E aí, quando chega o dia da inauguração, da apresentação, as pessoas chegam, há uma cerimônia e somente então a capa é removida e a obra de arte, o busto, o quadro ficam expostos para todos verem. Pois bem, nesse dia, o dia será um dia de remoção da capa, que está sobre alguém que nós não podemos ver, que é Jesus. Porque no sentido da carne, nós não o conhecemos, nós nunca o vimos. Mas naquele dia ele será revelado. Pois bem, nós que amamos o Senhor Jesus Cristo, que somos os seus amigos, os seus servos, não devemos temer esse dia, por mais que a Bíblia descreva como um dia terrível. É o terrível dia do Senhor, a terra vai derreter. Está escrito aqui, é verdade, e nós estamos vendo que é verdade mesmo pelo que nós estamos vivendo. Nós devemos pensar que nós vamos nos ajoelhar aos pés do Senhor, vamos agradecê-lo por ter morrido na cruz por nós, por ter perdoado a imensidão dos nossos pecados e por finalmente estar vindo nos buscar para passar a eternidade com Ele no céu. Mas esse dia, que para nós será um dia de grande júbilo, será também um dia de condenação. Para nós, um dia de êxtase, de júbilo e de glória, mas um dia de condenação.
para aqueles que não conhecem Jesus, que não querem conhecê-lo, que o negam. Será um dia de julgamento. Deus colocou no nosso coração, nós que somos do Senhor, ainda que pecadores, porque ninguém aqui é perfeito, são todos carecedores da graça, só que nós buscamos, nós estamos buscando e nós vamos encontrar. Temos encontrado, temos sido visitados pela imensa misericórdia do Senhor. Pois bem, nós temos sede de justiça no nosso coração. Veja, por coisas pequenas a gente fica contente quando assiste um filme e o mocinho prevalece sobre o bandido, a gente fica contente. Quando no sistema legal a retidão é praticada, nós, no Brasil, no momento, estamos infelizes com a política, com as coisas que nós temos ouvido e visto, mas nós conseguimos nos alegrar com a vitória do Trump nos Estados Unidos. Eu quero crer ter ouvido o testemunho de todos os meus amigos cristãos ficaram felizes com a vitória do Trump nos Estados Unidos. Pois bem, muitas pessoas duvidam que Deus vai fazer justiça aqui na Terra, como está no primeiro trecho bíblico que eu li. Mas ele fará justiça, sim. Mas não a justiça do jeito que nós desejamos. Ele fará justiça nos termos dele. E nós que vamos assistir tudo, talvez fiquemos mais saciados porque nós não conseguimos imaginar como vai ser. E nós também teremos que enfrentar o julgamento. Só que nós sabemos que Deus é um Deus de amor. Ele nos ama mesmo sendo conhecedor da nossa podridão. Sendo um Deus de justiça. Ele nunca para de nos amar. Ele nos ama, nós que buscamos o Senhor, tanto quanto ele ama aquele bêbado, coitadinho, no bar, que só faz coisa errada, inclusive contra si. Mas ele nos ama a todos. Mas nós estamos buscando e querendo ficar sempre perto dele. Por isso esse dia para nós é um dia mais especial do que para todos aqueles. Eles deveriam estar morrendo de medo. Não estão, mas eles serão pegos de surpresa para o mal deles. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 8 a 9, está escrito: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Vejam, irmãos, que nós, super pecadores, somos chamados, nesse versículo bíblico, de santos. Somos chamados de santos. Somos chamados de santos. E quem estiver vendo vai se admirar em nós, que somos os que cremos. Pois bem, então, aqueles que não conhecem a Deus, e mesmo aqueles que talvez até enfrentem, eles frequentam a igreja, mas lá no fundo eles duvidam. O coração está cheio de gente na igreja, irmãos, que o coração é cheio de dúvida. Na igreja está cheio de gente que não lê a Bíblia, não conhece o Evangelho, não sabe um versículo bíblico de cor. Eles verão a glória de Deus, assim como nós, porque não vai ser escondido de ninguém o que vai acontecer. Mas eles não serão capazes de se regozijar como nós. E ainda por cima, eles serão excluídos da presença de Deus. Eles vão ver, mas eles vão ser postos de lado. E tudo por quê? Por causa da vontade deles.
por causa da vontade deles, porque nós passamos por cima da nossa vontade, mas é difícil, nós passamos. Talvez poderíamos passar mais, mas eles não passam. Não passam, vivem dentro da vontade própria, dentro dos prazeres carnais, da ganância, do orgulho e não se rendem ao Jesus crucificado. Aquele dia, o grande dia, o dia que nós estamos esperando, também será um dia de salvação. Qual a natureza da salvação? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, está escrito: alívio juntamente conosco. Alívio juntamente conosco. Isso significa que muitas desigualdades serão eliminadas. Haverá, então, uma justiça perfeita, começando ali naquele dia. Os pobres do mundo terão as suas necessidades atendidas, e muitos dos ricos passarão a ser pobres. Lembram-se, irmãos, da parábola do rico? Aquele rico que vivia todo embrulhado na seda, se fartando na abundância do seu banquete, e ele não tinha tempo para os pobres, nem para olhar para aquele miserável, lazarento, cheio de feridas, que os cães lambiam as feridas, que estava na porta da sua casa, até que aconteceu o quê? Os dois morreram no mesmo dia, o mendigo que estava na porta e o rico. E aí, para onde foi? Cada um foi para um lugar diferente. O pobre foi para os braços de Abraão e o rico foi para um lugar de fogo, foi para o inferno, para um lugar ruim. E entre estes dois, quem está? O rico lá no inferno conseguia enxergar, conseguia ver o pobre nos braços de Abraão. Mas entre eles havia um grande abismo. E o que o rico queria ainda por cima? Queria que o pai Abraão molhasse a boca dele, e a resposta que ele disse: olha, você pode enxergar, mas não tem como, não dá para nós nos aproximarmos, não tem como te ajudar agora. E aí então ele fala: por favor, vai lá na terra, avisa os meus irmãos que estão vivendo como eu vivia, para que eles não venham para cá. E aí então a resposta que ele recebe: eles têm os profetas que os ouçam. Pois bem, então, seja lá o que for o inferno ou esse lugar, porque está cheio de gente, irmãos, que vem enfrentar, quando nós começamos a falar de Jesus, que vem nos enfrentar dizendo que não existe inferno, dizendo que não existe inferno. Então, seja lá o que for inferno, uma nova resposta que nós podemos dar. Inferno é a separação de Deus, é aquela distância que não dá para aguentar. Já o céu é descrito em termos de que o importante lá não é a nossa alegria. Certamente nós poderemos pular, a hora que nós virmos Jesus, nós poderemos pular até destroncar os pés, aplaudir o Senhor Jesus até as nossas mãos ficarem inchadas, ajoelhar rendidos até sangrar os joelhos, render glória, louvor e honra em alta voz até perder a voz. Mas isso não é a grande coisa de tudo, essa liberdade para nós podermos glorificar o nosso Deus, como talvez a gente não faça aqui na terra, nem quando nós estamos reunidos entre irmãos. A grande coisa deste dia, a consequência deste dia é que Jesus será revelado em beleza e glória, em e através de nós. Os seus santos, é assim que nós somos chamados para esse dia, a ponto de todo o universo parar e se maravilhar que Cristo foi capaz de fazer tal coisa através da sua morte e ressurreição. Então, amados, naquele turbilhão, sendo pegos de surpresa, esses que não querem fazer parte da mesa do Senhor, que não querem seguir o Senhor, que querem negar o Evangelho, viver de acordo com a sua própria concupiscência, o choque maior ainda deles
é ver nós ali com eles. Por isso Jesus fala no Evangelho, vocês farão os mesmos milagres que eu e outros ainda maiores. Irmãos, qual é o milagre maior que nós podemos fazer, que Jesus não fez? Ele curou cegos, aleijados, ele mudou corações, gente ruim ficou boa seguindo ele. E que milagre é esse que nós podemos fazer? O milagre maior que nós podemos fazer é convencer alguém que Jesus é o Senhor, que fora dele não há salvação. Fazer uma pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador e buscar uma mudança de vida. Porque naquele dia, aqueles que não aceitaram, ver o resultado da crucificação e morte de Jesus através de nós. Ver que Jesus pôde transformar pecadores como eu, como vocês, que nos opunhamos a Deus, infringíamos a sua lei, praticamos desobediências diárias e ainda assim ele vai nos tomar para aquilo que ele planeja para o futuro. E nós, junto com ele, reinaremos e governaremos. O universo ficará maravilhado, não por nossa causa, mas por causa dele, para entender finalmente o que é a obra redentora. É isso que é redenção. Tudo aquilo que ele passou por nós, transformando-nos em algo que nós nunca fomos. Apareceremos como tal lá naquele dia. E, por enquanto, estamos buscando, galgando, buscando, esperando. Pois bem, o universo então ficará maravilhado, não por nossa causa, mas por causa dele. Como é que ele conseguiu isso morrendo crucificado? Então, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele, está escrito. Pois bem, irmãos, e quando será esse dia que eu quero tanto que chegue logo? Como eu tenho pedido, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, irmão Ademir, me acompanha, eu tenho certeza, quando eu oro, que ele está orando igualzinho a mim, lá na casa dele. Pois bem, irmão Ademir, os segredos vazam. Aqueles documentos americanos super secretos vazam. Aqui também estão guardando, mas daqui a pouco nós vamos descobrir tudo, os segredos vazam. Só que Deus tem um segredo que não dá para descobrir de jeito nenhum, não tem especulação. E o segredo é: quando será este dia? Quando será este dia? Mas acontece que os discípulos, quando estavam ali reunidos, em separado com Jesus, perguntaram para ele: Jesus, quando vai ser a sua volta? E aí ele abriu. Ele disse que haveriam sinais. Esses sinais são as guerras, os rumores de guerras. Amados, estamos aí com duas guerras explodindo para valer. Rússia com Ucrânia e lá no Oriente Médio. Então, nós estamos perto. Guerras, rumores de guerras. Muitos virão em meu nome dizendo-se ser Cristo. Também, irmãos, tá cheio de louco. Aqui no Brasil, no momento, eu não conheço nenhum. Mas nos Estados Unidos, se a gente pesquisar, toda hora aparece um doido falando que é Jesus e eles conseguem um monte de seguidores. Mas também tem esses livros que eles falam que o poder está dentro de nós, querendo transformar as pessoas em Deus, minimizando o poder de Deus, descaracterizando a natureza divina de Deus e dizendo que nós podemos, porque o poder está dentro de nós. Então, está perto esse dia. Que mais Jesus falou? Fome, pestilências. A África faminta, na América do Sul tem fome, no Brasil está cheio de fome, cheio de tristeza e pestilência. Acabamos de passar há poucos anos, nós ainda estamos saindo de uma pestilência, que foi a pandemia do Covid. Então, amados, este dia está chegando.
Que mais que Jesus falou e que nós estamos vendo, amados, o pior de tudo é ver essa juventude perdida, as massas sobrecarregadas com a compulsão, embriaguez, os cuidados da vida, amados, a juventude e a velharada desavergonhada também, indo a festas, se desbragando nos nightclubs, excesso de bebida, de drogas e a variedade de drogas, violência, trocas de casais, toda essa perdição está bombando mais do que nunca. Então, esse dia está muito perto. Por exemplo, quais são os valores morais da nossa geração? Quais são os valores morais da nossa geração? Querem tirar o nome pai e mãe da certidão de nascimento. Eu abro a página do Ministério Público todo dia, tem 5 manchetes. Dessas 5 manchetes do Ministério Público do Estado de São Paulo, o maior estado da federação, mais rico estado da federação, pelo menos 3 bandeiras me envergonham. Me envergonham. Estão lá, tem seminário toda hora da orientação de sexo, querem tirar nome. O Ministério Público apoiando isso. Que pouca vergonha é essa? Nós já pusemos Sodoma e Gomorra no chinelo. E isso que significa? Que esse dia está chegando. E o diabo? O diabo sempre esteve aí. O mundo jaz no maligno, mas ele mais do que nunca está atiçando o fogo. Nós nos perguntamos se os nossos valores morais desapareceram completamente. Mas olha, eles estão quase. Até os cristãos estão confusos. Gente que se diz cristã, gente que vai na igreja, estão confusos. Porque o que aconteceu? Os cristãos estão se tornando cristãos mundanos, ao invés de ser cristãos leitores da Bíblia. Eu desconheço uma família que senta junto para ler a Bíblia. Desconheço família que senta junto para ler a Bíblia. Assistindo aquele From the River to the Sea, do Brasil Paralelo, quem não assistiu, vale a pena assistir, sobre o que está acontecendo lá em Israel, a faixa de Gaza. Um iraniano dá um depoimento, ele fala que aqueles países do Oriente Médio são mais religiosos do que o mundo ocidental. O que o mundo ocidental tem? O mundo ocidental tem a pizza, tem os passeios, tem as moças de shortinho, tem a cocaína. Então, quais são os nossos valores morais? A família lê a Bíblia junto? Pelo menos, a família rende graças quando vai comer junto? Todos dão a mão e rendem graças para agradecer o alimento? O nosso padrão, muitas vezes, vem da própria televisão. Dela acabam sendo pegos os valores morais. Infelizmente. Pois bem, outra coisa que Jesus faz, os sinais que Jesus falou, sem fazer aquelas contas, eu adoro quando o irmão Jefferson faz as contas, eu fiquei embevecida, fiquei louca lá. O irmão Ademir, os olhos aqui na frente, o meu também, saíram da órbita, fazendo aquelas contas, irmão Ademir, e eu quebrando a cabeça com as contas, comecei a procurar as profecias sobre o terceiro templo, porque agora precisa reconstruir o terceiro templo, são 6 anos de sacrifício contínuo. Mas, bom, eu pensei, irmão Ademir, quem é que garante que o terceiro templo já não está funcionando em algum lugar e eles não querem mostrar? Por que eles têm que mostrar para o mundo? Falaram que é lá onde está o domo da pedra, mas vai que ali está disfarçado e o verdadeiro lugar do domo da pedra é outro. Então, eu quis me agarrar nestes sinais, esses sinais que Jesus revelou ali em secreto para os discípulos e foi para a Bíblia, que não tem segredo para nós que lemos, estão todos cumpridos. As catástrofes, irmãos, as catástrofes, terremotos. Existe um site, monitoramento da Terra em tempo atual. Tem terremoto a todo instante, tem alguns mais devastadores, eles
publicam na mídia quando mata bastante gente, mas terremoto toda hora aparecendo, acaba barco afundando, porque está tendo um terremoto lá embaixo do mar. E essa variedade agora desse desequilíbrio climático são tufões, furacões e as enchentes altamente destruidoras que estão acontecendo nesse momento na Europa. Irmãos, há 3 semanas ou 2 semanas, em Valência, que destruição, um lugar rico. Em Málaga, a terra dos meus ancestrais, de onde vem esse meu apreço pelo flamenco, Málaga, alagada, a Itália alagada, a Colômbia, as notícias chegam muito menos do que acontece na América, mas a Colômbia também devastada por enchentes. Tudo isso está. Viram que deu enchente no deserto, caiu neve no deserto, que é um calor extremo. Tudo isso é indicativo de que o grande dia, que só está na agenda de Deus, só Ele sabe, mas os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Pedro ainda fala que a terra queimará. A terra queimará, o que nos leva a crer, irmãos, que esse superaquecimento global era aquilo de que ele estava falando. Como é que a terra vai queimar? Com calor, com fogo. O sol está tendo explosões, conseguem com satélites fotografar. Então, esse superaquecimento global e o resultante dele, que começou falando que tinha o buraco de ozônio, lembra, irmãos? Era o buraco de ozônio. E a coisa só piorou depois do buraco de ozônio e agora são explosões solares. Glória a Deus, temos que nos regozijar porque esse dia está chegando. E esse dia chegará sobre miríades de pessoas, sem que elas percebam. Então, irmãos, quanto mais distraídos nós vemos os outros grupos, mais certeza nós temos de que para nós, no grupo dos cristãos, este dia está chegando. Nós, então, amados, somos chamados para uma vida santa e piedosa. Agora, então, muito cuidado qual é a nossa parte. Primeiro, nós estamos ligadíssimos. Temos que avisar a maior quantidade de pessoas possível. Tá no ônibus, fala com aquela pessoa que está do lado. Vem um funcionarinho da casa prestador de serviço, pergunta se ele é evangélico, pergunta se ele sabe que Jesus está voltando, avisa todo mundo. Outro dia fomos no laboratório, Milton me levou para fazer um exame laboratorial e eu comecei a falar com a enfermeirinha, como ela gostou, ela chorava, ela adorou. Nós temos que falar com todas as pessoas, mesmo na igreja, quem não acredita, existem pessoas próximas de nós que têm dúvida de que esse dia chegará. Ele está chegando, esse dia vai acontecer e nem vai demorar. Billy Graham fala nessa pregação em 1990, ele fala, eu creio que nós estamos vivendo esses dias. E de 90 para cá tudo só piorou no sentido dos sinais que Jesus falou que aconteceriam. Então, quem somos nós para este dia? Somos pessoas chamadas, somos cristãos, chamados para uma vida santa e piedosa. O cristão, irmãos, não é um desistente da vida. A nossa inspiração e coragem tem que vir da nossa confiança de que Jesus está voltando. E a nossa vontade maior tem que ser a de ajudar o maior número de pessoas a se salvar. Quanto mais nós nos santificarmos e orarmos nesse sentido, mais nós apressamos a vinda do Senhor. Antes, porém, nós temos que estar seguros da nossa posição fechada com Cristo. Todos os chamados de Jesus às pessoas que ele chamou foram chamados públicos. Por isso, nós temos que falar. Não é dar livrinho, dar cartãozinho. Nós temos que falar, porque o chamado sempre foi público. E Jesus falou, quem se envergonha de mim na frente dos homens, eu também não vou falar na frente do meu Pai. Por isso, amados,
encerrando, não sei quanto tempo eu já falei, mas encerrando esta minha mensagem sobre este grande dia que eu tenho certeza que o irmão Ademir e eu estamos desesperados. Eu quero muito ver Jesus vindo no céu. Será uma vinda visível, audível, todo mundo vai ver. E eu creio que ele vai juntar o nosso grupo, irmão Ademir. A gente vai subir e vai ficar lá pertinho, chorando e gritando, obrigado, Jesus. Eu sabia que era verdade, Senhor. Eu fui tantas vezes afrontada, quiseram me envergonhar, me expor, duvidando de que você existia quando eu falei, e você está aqui. Nós vamos gritar para todos ouvirem. Eu quero encerrar fazendo uma oração